Enfim, pessoal, eu posso comemorar um pós-jogo que o São Paulo venceu. Depois de muita dificuldade, depois de um segundo tempo suado, a gente pode comemorar uma vitória, pois nós já estávamos na zona do rebaixamento e essa vitória foi importantíssima para mais de 52 mil torcedores no Morumbi. Foi importantíssima, contra tudo e contra todos, contra a arbitragem, contra o Soninho, contra o Zubeldia, contra tudo. No final a nossa camisa pesou contra uma outra camisa que é a do Santos, que também é pesadíssima, mas ainda bem que nós vencemos, pessoal. Nós precisávamos dessa vitória. Vamos comentar com esse jogo, já que hoje é um pós-jogo mais light, ainda nervoso, o jogo terminou quase agora. Temos que respirar um pouco, foi um segundo tempo difícil, onde tivemos coisas boas e vamos falar sobre ela. Mas antes disso, se inscreva no canal, nos ajude a chegar aos 1000 inscritos até o final desse mês. Pessoal, sem perca de tempo, um primeiro tempo primoroso do São Paulo. Um primeiro tempo espetacular, aquele primeiro tempo que a gente já viu que o time do Zubeldia é capaz de nos entregar quando esses caras querem jogar. Eles sabem fazer um bom primeiro tempo, eles conseguem jogar bola quando eles querem. O São Paulo dinâmico, indo para dividida, veloz, um time sagaz mesmo. E o Santos, convenhamos, não jogando nada. No primeiro tempo o São Paulo simplesmente amassou o Santos. Acharam um pênalti ali, que pra mim, na minha humilde opinião, foi pênalti. Ah, Rony, eu não concordo. Tudo bem, é minha opinião. Pra mim foi pênalti, pra mim o Enzo foi imprudente, abrindo os braços ali, parecendo que queria levantar voo na pequena área. Contra o São Paulo, você sabe, né? Contra o São Paulo, você sabe. Esse Wilton Pereira tá fazendo de tudo e mais um pouco pro São Paulo perder o jogo. Sim, ele tava fazendo o máximo pro São Paulo perder o jogo. Felizmente ele não conseguiu, mas que ele tentou, ele tentou. E nós temos mais coisas para falar sobre pênalti. Já vamos chegar lá e você sabe onde é. Bom, um primeiro tempo primoroso, onde nós vimos o Lucas Ferreira deitando no jogo, correndo. O moleque tem personalidade. O Matheus Ferreira, como um 10 de verdade, a gente viu a diferença que um cara da posição pode fazer, principalmente no primeiro tempo. E o Ferreirinha, nosso cara de Max Steel, fazendo um primeiro tempo primoroso, iluminadíssimo. Obrigado, Neto, por o que você disse. Você pode falar isso de todo o time do São Paulo, inclusive. E o André Silva, que eu falo que é perna de muleta, fazendo gol. Eu quero que ele cale a minha boca, eu quero que ele faça vários, eu quero que ele seja artilheiro para vocês ir aqui nos comentários falar, fala mal do André Silva agora. Sim, eu quero, porque para mim o que importa é o São Paulo ir bem. Se esses caras ir bem, o São Paulo vai bem. E eu torço por todos eles desesperadamente para que eles vão bem nos jogos. Nós precisávamos dessa vitória. O pessoal, o torcedor que estava no Morumbi precisava dessa vitória. Um pós-jogo para nós relaxarmos. Finalmente um pós-jogo onde eu posso falar de vitória. E olha, fizeram de tudo para o São Paulo perder. O São Paulo no segundo tempo fez aquele soninho. Como eu disse, no primeiro tempo primoroso, o São Paulo saiu ganhando de 2-1 e aquele pênalti que o Santos conseguiu achar, muito pela imprudência do Enzo Dias, mas tudo bem. Mas quando volta no segundo tempo, primeiro tempo primoroso, São Paulo Futebol Clube. Segundo tempo, Zubeldia, padrão Zubeldia que nós conhecemos, um segundo tempo apagadíssimo do São Paulo, onde o Santos acorda e o São Paulo parece que não quer mais jogar bola, o São Paulo para de jogar bola, não sei se cansaço, não sei o que acontece, mas eu já notei uma queda muito grande depois do gol de pênalti. A gente sabe que esses caras de psicológico, eles não são bem. Então, no segundo tempo, o São Paulo dá aquela queda absurda no time, não conseguem jogar, começam a ser pressionados pelo Santos e o Santos chega muito próximo de fazer e de empatar o jogo, se não fosse uma atuação magistral do Rafael. Mais uma vez, nós temos que falar do Rafael. O Rafael foi goleiro de time grande de novo, e eu estou sendo obrigado a rever alguns conceitos sobre o Rafael. Sim, vou ser obrigado a rever vários conceitos meus sobre o Rafael. E eu não tenho problema nenhum de rever e de mudar de ideia quantas vezes foi necessário. No segundo tempo, o São Paulo, aquela soneca que atinge o time todo. O Zubeldia começa a fazer diversas burradas, padrão Zubeldia. E o segundo tempo, o São Paulo foi o São Paulo do Zubeldia, diferente do primeiro, que foi o São Paulo, que corre para mais de 50 mil torcedores. Um Morumbi lindíssimo, propiciado para uma vitória. E no primeiro tempo, o São Paulo jogou tão bem que eu falei, olha, hoje o São Paulo vai golear o Santos. E tudo se encaminhava para isso. O São Paulo fez 2 gols muito rápidos e continuava indo para cima, coisa que você não vê muito o São Paulo fazendo gol e continuando indo para cima. O São Paulo estava indo
queria jogo, mas depois do pênalti o ímpeto dos caras caiu demais. A gente sabe que o psicológico dos jogadores do São Paulo não é muito bom, então a gente chega no segundo tempo onde o time todo começa a falhar. Mas vamos à análise detalhada de cada um. Pessoal, não vai tanto pelas notas, a gente fala mais da avaliação do que o jogador fez durante o jogo e vamos lá. Pessoal, o Rafael para mim foi um dos grandes responsáveis na manutenção da vitória. Se não fosse o Rafael, provavelmente a gente estava falando hoje de um empate ou até mesmo de uma derrota. Para mim, 8,5 pro Rafael, se não for 10, porque mais uma vez ele garante o resultado. Para mim é como se fosse um gol, Rafael, mas vou dar uma nota 8,5 para ele. A nossa zaga, pessoal, vocês sabem, vocês são prova que eu não gosto do Sabino e do Juan Trissoldi como jogadores. Eu não tenho nada contra esses caras, para mim não são jogadores pro São Paulo, mas hoje não comprometeram. Eu sempre digo que quando o Trissoldi tá jogando, o São Paulo vai levar gol, e hoje não foi diferente. O São Paulo levou gol, não foi culpa dele, é claro, eu sei que não foi culpa dele, então por isso eu vou dar uma nota 6 para cada, tanto pro Sabino, tanto pro Trissoldi. Eles pareciam que queriam entregar a paçoca no segundo tempo, mas ainda bem que não entregaram dessa vez. Pessoal, o Enzo Dias, ele sabe que ele tá jogando no São Paulo e ele não pode tentar levantar voo dentro da pequena área. Para mim foi pênalti sim, se fosse contra o São Paulo eu acharia pênalti, não tem como eu mentir agora e falar que não achei. Para mim foi pênalti também, para mim o árbitro acertou na marcação. Mas falando em pênalti, já que nós estamos falando do Enzo Dias, que para mim, fora o pênalti que ele marcou, ele fez um bom jogo, convenhamos, mas pelo pênalti vou dar uma nota 6 pro Enzo Dias. Pessoal, falando de pênalti, no segundo tempo tivemos um pênalti claro não dado para o São Paulo, onde o goleiro do Santos chuta a canela do Matheus Alves e nada acontece. Mas porque nada acontece, a gente não tem poder de bastidor. Eu já disse isso 1 milhão de vezes. A gente vê o Casares cantando pagode, o Casares dançando ali, cantando pagodinho e sabendo a situação que o time tá. O Casares pedindo favor pro Edinaldo para pedir adiantamento de dinheiro para Conmebol. Então por isso que nada acontece. O São Paulo não vai ter poder de bastidor tão cedo. Um pênalti claro que não foi dado para o São Paulo, e esse tipo de coisa só acontece com o São Paulo. Agora até o vizinho começa a cantar funk aqui, infelizmente na hora do pós-jogo tudo começa a acontecer, né? Mas enfim, pessoal, tenta relevar, acho que não dá para escutar daí. Mais um pênalti não dá para o São Paulo, o VAR nem chama, o Wilton Pereira doido para fazer o São Paulo perder o jogo. Uma nota 6 pro Enzo Dias pela imprudência. O Cédric, pessoal, no primeiro tempo, o Cédric deu uma carreira que ele parecia um moleque de 19 anos. Eu falei, caramba, o Cédric tá jogando muito. O Cédric jogou muito bem, tanto no primeiro tempo, no segundo tempo deu uma caída como todo o time em geral. Vou dar uma nota 7 pro Cédric Soares. Pessoal, Marcos Antônio, vamos lá. O Marcos Antônio é a junção perfeita do que foi o São Paulo no primeiro e no segundo tempo. No primeiro tempo, Marcos Antônio primoroso, uma partida perfeita do Marcos Antônio, digna de um 8, de um 9. Só que no segundo tempo ele tem uma queda absurda. O Marcos Antônio, ele começa a errar passe, ele começa a fazer besteira, ele começa a querer entregar a paçoca. Diferente do primeiro tempo que ele dava giro, acelerava a jogada, no segundo tempo ele tentava, mas errava tudo. Por isso eu vou diminuir a nota do Marcos Antônio para uma nota 7, tá muito bom. O Alisson um pouco mais consistente, mas também no segundo tempo deu uma queda absurda, vou dar uma nota 6,5 pro Alisson. Nós chegamos, pessoal, no Lucas Ferreira, o moleque tem personalidade, Para mim, um dos poucos que conseguiu jogar mesmo no segundo tempo, quando todo o time cai de produção. O moleque vai pra cima, ele tenta, ele derruba ele. Cara, é diferente esse moleque. Por isso que a torcida pede, deixa Cotia jogar. A gente não precisa buscar fora o que a gente já tem dentro de casa. Deixa Cotia jogar. Enfim, pessoal, jogou muito bem o moleque, uma nota 7,5 para ele. Inclusive, a gente chega no Matheus Alves. E eu te pergunto, será que o Luciano conseguiria fazer um passe daquele que o Matheus Alves fez? Muito provavelmente não. A gente vê qual é a diferença de um cara da posição, de um cara novo, principalmente fazendo meio de campo. Ele deu um passe pro canela de muleta do André Silva fazer o gol. Uma nota 7,5 pro Matheus Alves também. E pessoal, pro André Silva, eu já disse, eu não tenho nada contra ele. Eu quero mais que ele cale minha boca e torço muito por ele, por isso que eu vou dar uma nota 8,5 para ele. Eu geralmente dou 8 pro jogador, mas vou dar uma nota 8,5 para ele, para que ele continue fazendo gols, principalmente agora da falta do Caleri. A gente vai precisar do comprometimento desse cara e que ele faça muitos gols pro São Paulo. Ainda bem que ele fez, ainda bem que ele marcou 8,5 por fora. No segundo tempo também teve uma queda absurda de rendimento. Pessoal, espero não ter esquecido ninguém. Se eu não esqueci, aí uma nota 7, 8 padrão. O que vale mais é nós falarmos da atuação de cada um. O Zubeldia no segundo tempo fez ali as substituições que são padrões do Zubeldia, né? Colocou o Bobadilha,
colocou ali o Ferrarese, que para mim deram uma queda absurda no time. Eu já disse que o Bobadilha não serve para nada, e o Ferrarese você mostra pro outro time que você tá com medo, que você quer segurar o jogo, coisa que chamou o Santos mais ainda para cima. Infelizmente, o Zubeldia sempre vai fazer essas substituições, ele é técnico acostumado com LDU, com time pequeno, e sempre vai fazer esse tipo de substituições. Acostume-se com o Zubeldia, esse é o padrão do Zubeldia e ele não vai mudar por isso. Mas pessoal, enfim, não vou falar hoje do Zubeldia, tô muito feliz. E esse Wilton Pereira, esse horroroso, se fosse para dar nota para arbitragem, é claro que seria 0, né? Fez de tudo pro São Paulo perder, dava acréscimo, amarelou todo o nosso time, não deu pênalti, tudo que ele fez pro São Paulo perder, ele fez. Felizmente ele não conseguiu. Mas pessoal, muito feliz, muito alegre. Faz tempo que você não vê um sorriso. Meu sorriso, rapaziada. Ganhamos 3 pontos. Subimos um pouco na tabela, ainda bem, pessoal, precisamos ganhar. Espero que essa vitória num clássico para 52 mil torcedores no Morumbi seja para abrir uma porteira de vitórias, que a gente suba, para que a gente não tenha dor de cabeça no Campeonato Brasileiro esse ano, que a gente possa ficar muito tranquilo, em paz, pelo menos. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo. Dá pra gente fazer, dá pra gente ganhar, a gente tem time para fazer melhor do que o que tá fazendo. E fora, pessoal, por muitos que estão pedindo fora o Zubeldia, se o Zubeldia sair, você sabe que provavelmente for o Diniz. E se for para vir o Diniz, eu tô fechado com o Zubeldia, porque para mim o Diniz é um dos piores, se não for o pior técnico da história do São Paulo. Vergonhas imensas que o Diniz nos fez passar. Eu não quero ele no São Paulo, espero que ele não venha. Pessoal, fora isso, eu acho que o que a gente tem que cobrar é a diretoria e comemorar agora uma feliz Páscoa para todos vocês, comemorar o fim de semana, vamos começar bem, São Paulo venceu, tranquilos. Ferreirinha fazendo gol, obrigado Neto, vai ter que cumprir a promessa, hein? Me ajude, pessoal, a chegar aos 1000 inscritos até o final desse mês. Obrigado a você que sempre assiste, que sempre acompanha. Comenta aqui o que você achou do jogo. Um grande abraço, até a próxima. Tá vendo esse time aqui, pessoal? Esse time é grande, é gigante, é o maior.